povo de Deus, estou aqui para trazer para os irmãos uma palavra para o seu coração. Filhos de Deus, que se encontra lá em 1 João 3:1, que diz assim a palavra do Senhor: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não vive pecando. Qualquer que vive pecando, não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Amém? Então, irmãos, assim, somos chamados filhos de Deus, né? Todos nós somos criados por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Filhos de Deus são o que não é nascido da carne, propriamente dito, mas sim do Espírito. Aquele que se converte, que se arrepende, e arrependimento vem da mudança de hábito. Deixar de pecar, deixar os pecados de lado. Não viver mais e nem permanecer em pecado. Esses são chamados filhos de Deus, porque Deus nos criou para adorar somente a Ele, para sermos exatamente filhos de Deus. Porém, nem todos escolhem esse caminho. E aqueles chamados filhos de Deus têm Jesus. Aceitando Jesus, aceitando que Ele derramou o seu precioso sangue lá na cruz para nos salvar, nos justificar, assim seremos chamados filhos de Deus. Quem não conhece a Cristo jamais poderá ser chamados filhos de Deus. O único caminho para o céu, o único caminho para a glória, o único caminho da salvação é através de Jesus Cristo. Então, se aceitarmos a Ele, então seremos, olha que coisa linda, ser chamados filhos de Deus, como diz aqui no primeiro versículo, né, do capítulo 3 de 1 João. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Que lindo, né? Então, irmãos, é hora, né, de nos apegarmos à palavra de Deus. A palavra de Deus tem tudo o que a gente precisa. Somente lendo a Bíblia podemos viver de acordo com aquilo que Deus tem nos prometido, com aquilo que Deus tem nos deixado, né? Para que mais além, a vinda de Jesus está próxima, né? Aqueles que acreditam sabem disso. Aqueles que vivem na promessa, vivem a palavra, sabem que Jesus está próximo. Lá em Romanos 9:8 diz assim: não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Lá em João 3, 4 e 5, né, Nicodemos pergunta a Jesus: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Então Jesus respondeu: na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, irmãos, temos a necessidade de nascermos de novo. E nascendo de novo,
Nós não mais vivenciamos, não mais vivemos, não mais aceitamos os desejos da carne, as nossas próprias vontades. Não serão mais as nossas próprias vontades, mas sim a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Que adoremos a Ele, que não pecamos, né? Que não viemos a viver uma vida de pecado, né? Uma vida mundana, uma vida suja, uma vida de ódio, de discórdia, né? E de repente odiando alguém, falando mal, fazendo fofocas, né? Propriamente dito. Andar decentemente, falar das obras do Senhor, falar dos milagres de Jesus, porque Ele tem nos dado milagre todos os dias e muitas vezes não vemos os milagres de Deus na nossa vida. De repente passamos um livramento e às vezes a gente acha que é coisa normal. Não é coisa normal. Para os filhos de Deus são milagres e devemos testemunhar os milagres de Deus na nossa vida. Como é tão lindo a gente ter uma vida com Jesus. Eu mesmo recentemente me converti e eu praticamente digo que eu me converti dentro da minha própria casa, né? Porque o meu filho recebeu um convite para ir no culto e ele foi, né? Com um coleguinha dele, que já era cristão, evangélico, e chegando lá ele aceitou Jesus e ele voltou para casa pulando de alegria. E aí eu fui abrir a porta, né, para receber o meu filho, que estava chegando do culto, e ele entrou pulando: mãe, você não vai acreditar. Eu disse: o que foi, filho? E ele falou assim: mãe, eu vi Jesus. Então, irmãos, assim, naquele dia eu tremi, eu fiquei sem fala e eu senti verdadeiramente a presença de Deus na minha vida, a presença do Espírito Santo, através daquilo que o meu filho me falou naquela noite, né, chegando do culto. E então eu falei: é esse Jesus que eu quero para minha vida, é esse Jesus que eu quero aceitar para mim, é esse Jesus que eu quero conhecer. E eu fui para o culto e desde então eu me apeguei às Escrituras, eu me converti verdadeiramente, eu sou apaixonada pela palavra de Deus. A minha vida mudou, as pessoas percebem isso quando a gente muda, né? Não só externamente, mas internamente, né? As pessoas veem, o brilho é diferente, o seu modo de agir é diferente, porque não vem ser convertido só na teoria, convertido na prática, mudança de vida, mudança de hábito. Temos que tratar o nosso espírito, a nossa alma, porque o Espírito de Deus, ele permanece em nós. Ele é que nos guia, Ele é que nos direciona na nossa caminhada. Ele cuida, Ele sabe todas as coisas. Então, não tem como você não sentir a presença do Espírito Santo se você tem a presença de Deus na sua vida todos os dias. Como, irmãos? A Bíblia, a palavra de Deus. Porque a partir do momento que eu fui convertida, eu só senti verdadeiramente a presença de Deus na minha vida constantemente quando eu passei a praticar, não só a ler, mas a praticar a palavra. Essa aqui é a verdadeira palavra de Deus. Essa é a doutrina que Deus nos deixou e que através do Filho podemos chegar ao Pai. Jesus Cristo é Deus em nossas vidas. É Deus que veio nos salvar. Então, irmãos, aceite-o para toda a sua vida, para que um dia possamos nos encontrar no reino de Deus. Amém? Deus te abençoe.